sobre a esperança da ressurreição. A esperança da ressurreição nada mais é de que um dia nós vamos ressuscitar com o corpo glorificado, com o corpo qual Cristo nos dará, e é o corpo que ele está hoje, atualmente, nos céus. É um tema que vocês vão perceber que dá um nozinho na cabeça ali, é muito comum, tá? Porque por muito tempo foi colocado, foi plantado no nosso coração a ideia de que o céu é a esperança do cristão. Tem até aquela canção, né? Eu vou morar no céu. Tem várias canções sobre ir morar no céu. Mas hoje eu queria começar com vocês aqui, talvez pensando em relação a essa dinâmica de morar no céu. Porque, biblicamente, nós não temos muito fundamento para isso. Mas, enfim, eu queria que vocês ouvissem toda essa aula, todo esse nosso bate-papo com o coração aberto, e no final, vocês viessem fazer, então, o julgamento em relação a essa nossa coluna aqui que nós cremos na família de Zascope. É claro que o nosso entendimento vem sendo construído ao longo de 10 anos já, como diz Zascope, né? Desde o início do movimento de Zascope, agora com a família de Zascope, próximo dos seus 4 anos aí, e basicamente toda a estrutura da nossa confissão escatológica, da nossa confissão de fé do fim dos mundos, do fim dos tempos, vem do livro chamado Cosmovisão Profética, um livro Cosmovisão Profética, que você pode encontrar lá no Família dos que Creem, se eu não me engano também tem na loja da família de Zascope. Basicamente, aquele livro, então, é o esqueleto, né? É a base que sustenta essa nossa confissão de fé em cima da ressurreição. Então, vamos lá. Qual é a esperança do cristão? Eu queria começar esse bate-papo com vocês pensando em qual é a esperança do cristão. O livro citado foi Cosmovisão Profética, tá? Cosmovisão Profética, da capa vermelha. Se você puder abrir comigo aí, 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1. 1 Coríntios 15, 1. Hoje a gente vai ler uma boa parte das escrituras aí. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Primeira Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 26. Até o versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1, a Bíblia diz assim: Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim como tal preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, ou então Pedro, depois aos 12, depois foi visto por mais 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, sejam eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus,
porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas para esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Mas o fato de que Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem também, por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Vamos só a gente fazer uma oração agora aqui. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo privilégio, pela oportunidade que nós temos de estudar parte daquilo que o Senhor tem revelado a nós nas Escrituras. Espírito Santo, peço ao Senhor nessa noite sabedoria e revelação. Fala conosco, nos direciona segundo a tua boa vontade, Senhor. Que o Senhor possa renovar a nossa esperança, colocando a nossa fé, a nossa confiança no lugar certo. Nós sabemos que assim como Cristo ressuscitou num dia, nós também vamos ressuscitar. Nós descansamos na verdade da tua palavra. Obrigado por tudo. Obrigado pelos meus irmãos que estão aqui cedendo parte do seu tempo para participar conosco, Pai, para aprender mais sobre ti. Revela quem tu és a nós e transforma a nossa natureza caída para a tua glória. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, basicamente, 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15 é a defesa que Paulo vai fazer acerca da ressurreição de Cristo e da certeza que ele traz para nós acerca da nossa ressurreição. Por muito tempo foi pregado a nós por uma influência platônica, isto é, filosófica grega, de que a matéria, a ordem criada, a parte material da criação era algo ruim. E nós deveríamos desapegar da matéria do mundo a fim de se tornar o mais espiritual possível. Mas se nós olharmos para o evangelho, nós vemos, na verdade, a coisa oposta. Porque nós vemos um Deus que quis salvar ao homem. E quando ele decidiu salvar o homem, ele não se tornou mais espírito, ele se tornou mais homem. Então, o que nós vemos? Que hoje, mediante a Gênesis capítulo 3, nós temos uma natureza criada, manchada pelo pecado. Nós vemos por aí catástrofes, nós vemos por aí diversas marcas do pecado também na natureza. Agora, não é porque foi manchada pelo pecado que ela deixa de ter o seu valor. O que Paulo está falando aqui é que quando a gente morrer, a gente não vai ser uma alminha tocando harpa no céu. Por muito tempo, o coração do cristão foi levado a crer que ele moraria eternamente no céu. Mas não tem muito sentido, olhando para a confissão de Paulo, porque nós vemos que Cristo ressuscitou, sendo ele as primícias. Então, a ressurreição de Cristo é um fenômeno, é um milagre, sem dúvidas, é algo divino, mas também é algo profético, que aponta que nele, todos os que estão nele, escondidos nele, também vão ressuscitar no último dia. Agora, isso estava tão claro para os judeus, isso estava tão claro para a cultura, a religião judaica, que eu queria olhar com vocês João capítulo 11, João 11, antes de Cristo morrer. João capítulo 11, versículo 23. João 11, 23. Perdão, vamos a partir do 21. João 11, 21. Então Marta disse a Jesus:
se o Senhor estivesse aqui, a gente está dentro de um, só dando um contexto para vocês aqui, a gente está dentro de um velório, tá? A gente está dentro de um velório judeu, de um homem judeu chamado Lázaro. Então, Marta, sua irmã, fala para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei mesmo que agora, mesmo que agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir, há de ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Presta atenção, que esse contexto, essa passagem foi escrita antes do apóstolo Paulo escrever a carta aos Coríntios. Então, o que nós vemos é que, dentro da cultura profética judaica, dentro da cultura dos hebreus, na religião dos judeus, já existia uma profecia, um aviso de que os homens ressuscitariam. Então, nós olhamos hoje para as Escrituras e nós compreendemos que a nossa esperança não gente, tenha paciência que a aula é bem completa, então tenham calma aí para avaliar, tá? A nossa esperança não é a vida após a morte. A nossa esperança é a vida após a morte. E, gente, como eu gosto muito de ensinar, eu sou fascinado em ensinar a palavra de Deus, eu fiz um desenho para a gente entender melhor aí o que eu estou querendo dizer. Então, vamos lá. A nossa esperança é a ressurreição, tá? Ou melhor, a nossa esperança é a vida após a morte. Então, hoje nós temos aqui, ó, vida de hoje, no seu canto esquerdo da tela, né? Vida de hoje, terra. Então, nós estamos vivos aqui na terra agora, nesse exato momento. Em algum determinado momento, que nós não queremos que aconteça tão rápido, nós vamos passar pelo portal da morte. Então, nós vamos morrer. Todos nós que estamos aqui vamos morrer em algum momento. Isso é algo natural no que diz respeito à natureza pecaminosa, porque nós fomos criados para ser seres eternos. E, gente, é tão interessante que os momentos de maiores reflexões, ou maior reflexão que o homem tem é no momento de um velório. Não sei se você já percebeu. Você já teve ante algum caixão assim que você para e você fica pensando, caramba, hein, cara, como a vida passa rápido. Meu Deus, daqui a pouco sou eu. Meu Deus, daqui a pouco é algum familiar querido. Quando você olha para um caixão, você tem uma reflexão tão profunda, que nós reparamos por meio dessa reflexão que aquilo ali não é o propósito de Deus para o homem. Não era o propósito de Deus que o homem viesse morrer, porque ele foi criado um ser eterno no Éden, mas por conta do pecado de Adão, a morte entrou em toda a humanidade. Então, quando nós olhamos para aquilo, a gente fala, cara, isso não é normal, isso não é comum. Isso não é uma atividade biológica, uma limpeza que sei lá, a própria natureza faz na Terra. Não, a morte é algo que gera crises existenciais dentro de nós. Isso é muito interessante para a gente pensar aqui nessa noite, começar pensando nisso, é que a morte não estava no plano de Deus para nós. No que diz respeito ao seu plano perfeito, nós olhamos para as Escrituras, Gênesis capítulo 1, capítulo 2, Deus criando o homem para ser eterno e se relacionar com ele. Por conta do pecado, a morte entra como um vírus, como uma doença que está impregnada em cada um de nós. O nosso tempo vai chegar e nós vamos morrer. Ainda que nós consideramos a morte como algo comum de um processo natural, a gente entende que não era esse o propósito de Deus, por isso nós ficamos tão marcados, tão impactados com aquele momento, porque não era para acontecer aquilo com o homem que foi criado para ser eterno. Agora, depois que nós passamos para a morte, depois que nós passamos da morte, perdão, nós temos uma vida após a morte, que teoricamente, nesse caso, sim, seria o céu, seria o paraíso. Então, se nós morrermos agora, nesse exato momento, eu oro para que ninguém morra em nome de Jesus. Deixa acabar a aula aí para você morrer com a esperança correta. Tô brincando, tá, gente? Então,
Se nós morrermos nesse exato momento, nós vamos partir e nós estaremos com o Senhor na eternidade, nos céus, no paraíso. Porque quando Cristo olha para Dimas, né? Lembra lá do ladrão na cruz? Ele fala: "Hoje mesmo você estará comigo no paraíso". Então, o Senhor, Jesus Cristo, o Deus encarnado, está sentado no trono de Deus, governando toda a terra e todo o universo. E ele está numa posição celestial. E os santos e os homens que morreram nele também partiram para estar temporariamente. O céu é um lugar temporário, tá? Temporário. O céu é um lugar temporário que vai passar, que vai descer para a terra. Então, eles estão nesse lugar, aguardando o quê? O retorno de Cristo e a ressurreição de todos os santos. Então, nós temos a vida de hoje, nós temos a vida após a morte, e a nossa esperança não está na vida após a morte, mas na vida após a vida após a morte. A nossa esperança está no seu canto direito da tela, que é vida eterna, onde nós vamos ressuscitar com Cristo. Paulo acaba de falar, gente, Cristo é as primícias. Cristo ressuscitou. E se ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar nele, porque ele é o exemplo, ele é a profecia perfeita de Deus. Do quê? De uma nova humanidade. Gente, deixa eu explicar algo para vocês aqui para fazer mais sentido. Quando eu completei 5 anos de casado, há 2 anos atrás, eu e a Ellen, a gente foi viajar para Campos do Jordão. Se alguém já me viu pregar lá na igreja, já me viu dando esse exemplo, mas eu creio que ele encaixa muito bem nesse caso onde nós vamos falar. Espera aí, só um minutinho. Estou ajudando a dona Márcia a entrar lá no Zoom, que ela não conseguiu ainda, coitado. O Gui tá ajudando. Vai dar certo. E aí eu lembro que a gente foi para Campos do Jordão, a gente, né, ficou num hotel bem legal nas montanhas assim e tal, e aquele clima, né, romântico, de 5 anos de casado, muito bom, foi uma viagem muito gostosa. E eu lembro que num dia a gente desceu para andar, né, numa espécie de teleférico que tem no centro de Campos do Jordão. E a gente pegou e desceu e tava mó frio, né? A gente desceu cedo, tava um frio, eu coloquei as blusas assim e desci. A gente estava na montanha, a gente desceu até então no centro para andar nesse teleférico, e a gente sentou nesse teleférico e a gente começou a andar naquele lugar. E é muito interessante que quando a gente estava andando no teleférico, eu comecei a sentir calor. Porque na hora que a gente foi andar, era aproximadamente ali 10 e meia da manhã, estava já algo comum para o nosso dia a dia de temperatura. Então eu fiz o quê? Tirei a blusa, porque estava confortável ficar só de camiseta. Lá de cima, eu comecei a olhar para as pessoas andando com roupa de frio. E eu comecei a pensar assim, cara, qual que é o sentido de você andar com roupa de frio no momento que está calor? E naquele momento o Espírito Santo ministrou algo dentro do meu coração. Aquelas pessoas estão anunciando uma estação que está por vir. A roupagem daquelas pessoas não é sobre a estação atual, mas é sobre a estação que está por vir. Gente, a igreja nada mais é. Escuta, a igreja nada mais é do que aqueles que vestem a roupagem do milênio, que será a era onde Cristo vai governar. Por isso que no Sermão da Montanha, ele nos traz alguns princípios básicos para nós compreendermos que existe um novo estilo de vida para uma nova humanidade que foi iniciada em Cristo. Então, ele é as primícias de um homem perfeito, santo e que não peca. E posso falar uma coisa? Essa é a nossa esperança. Nós teremos o nosso corpo ressurreto e nós teremos uma vida inteira de santidade, um corpo inteiro submisso à santidade do Senhor. Assim como eu estou falando para vocês que eles estavam vestindo uma roupagem diferente, anunciando uma estação por vir, não é diferente dentro da igreja. O que nós vemos é o Espírito Santo que iniciou, presta atenção, o Espírito Santo iniciou a obra de transformação dentro de nós
E essa obra vai refletir, vai frutificar também no nosso exterior, porque nós cremos que nós seremos glorificado. E o que é glorificado? É nós termos o nosso corpo pecaminoso, o nosso corpo manchado pelo pecado, transformado num corpo perfeito, num corpo semelhante ao de Cristo, hoje ressurreto. E isso vai acontecer, no caso, na vida eterna, quando novos céus e nova terra se instalarem, então, aqui onde nós estamos. A ressurreição é o tema central do evangelho, porque olha o texto que a gente acabou de ler, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17. Se Cristo não ressuscitou, se Cristo não está vivo com carne e sangue, lembra que ele fala para Tomé, Tomé, toca aqui na minha ferida. Ele vai, ele entra ali no final do evangelho de João numa casa e ele come com os discípulos. Ele está no caminho de Emaús e ele faz o quê? Ele reparte o pão. Então a gente percebe que ele é um homem com carne e sangue, claro, diferente dessa nossa natureza pecaminosa. Provavelmente ele não tem espinha, igual eu tô cheio de espinha aqui na testa. Provavelmente, sei lá, né? ele tem um corpo bem saradão, bem fortão. Tô brincando, gente, né? Isso aí não é padrão nenhum, não. Brincadeira, tá? Mas, brincadeira, gente. Mas é muito provável, claramente, né, que Cristo tem o corpo perfeito nesse momento, o corpo glorificado e o corpo que nós também teremos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17, o apóstolo Paulo fala: e se Cristo não ressuscitou, se nós não cremos na ressurreição, a fé que vocês têm é vã a fé que vocês têm, isto é, vocês estão crendo em nada. Porque se ele não ressuscitou, qual é a ideia de crer? Ou qual é o fundamento de crer num homem que diz que venceria a morte e não venceu? Então a grande questão é que a ressurreição é o tema central do cristianismo, porque o evangelho não, presta atenção no que eu vou te dizer, o evangelho não está em torno do Natal, mas em torno da Páscoa. Porque se você tirar os capítulos onde se fala acerca do nascimento de Cristo Jesus, nós vamos tirar ali 4, 5 capítulos da Bíblia. Agora, se nós tirarmos os capítulos que falam da ressurreição de Cristo, meu irmão, vamos excluir o Novo Testamento, porque toda a base da igreja é de que Cristo ressuscitou e ele é Senhor e Deus. Se ele ressuscitou e ele é as primícias, não espere que você vai passar a eternidade no céu tocando harpinha. Gente, essa ideia é platônica. Gente, essa ideia é gnóstica. Porque todos, presta atenção que eu vou te dizer. Nós vivemos neste século, tá? Nós somos desse século, século presente, século 21. Mas nós não agimos conforme esse século. Nós agimos conforme o milênio. Então você que pensa que não é secular, você é secular, porque você está nesse século. O que você não é secularista. Secularista é aquele que pega, que absorve, que vive os princípios estabelecidos nesse século, que é toda a corrupção, que é toda a prática pecaminosa. Agora, olhando para o evangelho, nós somos chamados a viver um novo estilo de vida. Porque o mesmo texto que nós lemos, eu coloquei aqui embaixo, na ressurreição, Deus inaugurou uma nova criação no meio da antiga. A Bíblia fala: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias, ou os primeiros frutos dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Mais uma vez, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão o quê? Vivificados em Cristo, cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Logo, nós cremos que, da mesma forma que nós passamos pela morte por conta do pecado do nosso pai Adão, ao mesmo tempo nós seremos ressurretos por conta da obediência do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a esperança do cristão é que no último dia nós vamos ressuscitar.
ressuscitar. Porque, gente, qual que foi a mentalidade instalada no nosso coração? Sabe de uma coisa? Vou fazer de tudo para me salvar, porque daqui a pouco eu vou ser arrebatado e que o mundo se exploda. Vamos ser sinceros aqui, gente. Eu tô vendo as janelinhas aqui e eu tô vendo alguns olhares aí de que já pensaram isso. Quantas vezes já pensou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou orar e vou jejuar para me salvar e ó, depois vou ser arrebatado, não quero nem saber. Mentalidade gnóstica, mentalidade filosófica e não cristã. Porque posso te falar uma coisa, quando Deus cria toda a ordem, todo o cosmo, toda a criação, ele olha e fala: "Isso é bom". Foi manchado pelo pecado? Foi, mas pode ser redimido. Então, todas as coisas serão redimidas, transformadas em Cristo Jesus. Seguimos. As festas judaicas, a morte e a ressurreição de Cristo, que aconteceu no ato da Páscoa, apontam para então essa ressurreição que nós teremos nele. Tentei dividir aí entre a função, né? Entre as funções que uma festa tem. Primeiro, a festa judaica, no caso, né? A Páscoa é a lembrança do quê? Do ato de libertação que Deus fez à nação de Israel quando estava no Egito. Então, é a morte de um cordeiro no Egito para livrar o povo do anjo da morte. Lembra? Passa o sangue nos umbrais da porta, fica todo mundo lá dentro, come o cordeiro inteiro, aquilo que sobrar vocês queimam, vocês incineram. Por quê? Basicamente, eles estavam apontando, a profecia dessa festa era que um dia o Cordeiro Perfeito, Jesus Cristo, nosso Senhor, iria morrer no nosso lugar para nos livrar da morte eterna. Então, quando Cristo morre, é a Páscoa. Quando Cristo morre, é a festa judaica, que nós hoje também comemoramos, que é a Páscoa. Mas o domingo da ressurreição é chamado de festa das primícias. E o que acontece na festa das primícias? Basicamente, como eu escrevi aqui, todas as famílias levavam os primeiros frutos da plantação para o sacerdote. O agricultor ficava olhando para a sua plantação, que quando brotasse o primeiro ramo da plantação que ele estava realizando ali, ele marcava com um laço vermelho, identificando que aquela seria a oferta e o padrão solicitado por Deus a todas, ou melhor, e o padrão solicitado a Deus por toda a colheita. Então, basicamente, nascia, tá? Um pezinho, um exemplo, tá, gente? Tô dando só um exemplo aqui. Ah, nasceu ali um cachinho de uva. Então, o que o agricultor fazia? Ele amarrava um laço para oferecer a Deus aquele cacho de uvas. Ele pegava, olha a frase que eu vou usar, ele pegava as primícias daquela colheita e levava até o sacerdote. O sacerdote pegava aquele fruto, levantava para o céu e chacoalhava, falando para Deus: Deus, agora nós queremos uma colheita semelhante a este primeiro fruto. Quando nós vemos Cristo morrendo na Páscoa e ressuscitando na festa dos primeiros frutos, ele é levantado aos céus por Deus e Deus declara: agora eu quero uma colheita de homens e mulheres semelhantes a este primeiro fruto que ressuscitou. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, nós compreendemos que a nossa esperança não é o céu, mas que a nossa esperança está em ressuscitar em Cristo Jesus. Gente, a Bíblia não diz nada à toa. Se ele é os primeiros frutos, se ele é as primícias, consequentemente nós também vamos ressuscitar. É isso que Deus estava falando. Ele pega Cristo, ele ergue para o alto e ele declara: agora eu vou colher homens e mulheres semelhante a este primeiro fruto. E sabe qual é o primeiro fruto? Cristo ressurreto. Não é mais o Cristo que nasceu do ventre de Maria de forma miraculosa, como carne, porque, gente, a gente canta. Deixa eu tentar aqui explicar para vocês. A gente canta assim: Jesus, tu és lindo, né? O Senhor é belo, o Senhor é bonito. Mas, gente,
voltando para o tempo onde Cristo estava vivo, né? Tinha acabado de nascer lá na Galileia, lá atrás, em Nazaré, em Belém, que ele mora ali naquela região. Considerando que ele era um homem carpinteiro, basicamente de meio porte, que um homem judeu não é muito alto, e que trabalhava com madeira, provavelmente no sol, e também naquela época não existia tanta lâmina e de cortar, então bem provável que Cristo tinha um cabelo um pouco maior, ele não era assim um homem tão bonito. Era um homem marcado pelo sol, era um homem marcado pelo trabalho manual de madeira bruta. Agora, o Cristo ressurreto, o Cristo glorificado, veio em um corpo perfeito, que não foi manchado pelo pecado. Presta atenção, Cristo nunca pecou, tá? Vou repetir isso. Cristo nunca pecou, mas ele veio numa natureza semelhante à nossa. Numa natureza, porque ele foi tentado semelhante a nós, como diz o autor de Hebreus. Quando ele ressuscita então em um corpo que já não sofre mais tentações. Ele ressuscita num corpo perfeito, num corpo que o pecado não contaminou. Por isso que ele é a primícia, porque um dia nós também teremos um corpo glorificado. E, cara, a obra de conversão, de ressurreição que o Espírito começou no nosso espírito, presta atenção, você que está em Cristo, você que tem o Espírito Santo habitando dentro de você, você foi ressuscitado, seu espírito foi ressuscitado em Cristo. E agora, essa ressurreição está trabalhando até o ponto em que ela vai manifestar na nossa carne. Então, o corruptível vai ser engolido, tragado por aquilo que é incorruptível. Então, nós temos aí as duas festas que apontam basicamente para a ressurreição de Cristo e também para para a nossa ressurreição. Agora, por muito se debateu ao longo do tempo, né, as provas da ressurreição de Cristo. E, gente, eu concluí agora, graças a Deus, em nome de Jesus, faculdade de filosofia, né? E é talvez uma das faculdades das disciplinas mais confrontadoras que a gente tem em relação a todo tipo de religião, tá? A filosofia não persegue o evangelho, a filosofia persegue todo o mito criado pelo homem. Então, graças a Deus, o evangelho não é um mito, é a verdade eterna, então nós não precisamos nos preocupar. Mas, olhando para as escrituras, nós temos, então, algumas provas da ressurreição de Cristo. Porque você pode me perguntar, então como é que você garante que esse homem ressuscitou? Cadê ele? Está no céu, sentado ao lado do nosso Deus e Pai. Agora, nós temos, então, cinco pontos que nós podemos definir como provas simples acerca da ressurreição de Cristo. Primeiro ponto é as testemunhas oculares. Gente, olha o texto comigo aí, eu coloquei até na tela. Coloquei até na tela. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois, então vamos lá. Apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois foi visto por mais 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vivem, alguns, porém, já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora do tempo. O evangelho mais antigo que nós temos escrito, tá? É bem provável, tá? Que seja o evangelho segundo escreveu Lucas, porque Lucas se converte mediante a pregação do evangelho de Paulo. Lucas não foi um dos 12. Agora, a diferença entre a morte e a ressurreição de Cristo e o último evangelho escrito dá basicamente aí 30, 40 anos. Isto é, quando Lucas estava escrevendo o evangelho, ao qual ele foi inspirado pelo Espírito Santo, claro, as testemunhas às quais ele escreve sobre estavam vivas. Então tinham como refutar aquela informação. É como se alguém escrevesse uma carta sobre você e fosse mentira. Você podia falar, gente, é mentira. Ou é como se você estivesse participando de alguma coisa, de algum acontecimento, e alguém escrevesse uma história sobre esse acontecimento. Você estava lá e você viu, você fala, não foi bem assim.
essa pessoa mentiu. Então, lá no passado, o evangelho já seria refutado. E o que nós vemos é que a prova, a constatação social, revela que o nosso Senhor ressuscitou. Nós temos também que acabei de falar, os 4 evangelhos foram escritos próximos ao acontecimento da morte e ressurreição, tendo em vista a confirmação de cada uma dessas testemunhas, que poderiam, no ato, refutar aquelas informações. Os textos dos evangelhos são ricos em detalhes irrelevantes. Gente, eu vou ler de novo, tá? Só para ficar bem claro. Os textos dos evangelhos foram escritos, ou melhor, os textos dos evangelhos são ricos em detalhes irrelevantes para a história, pois era um relato jornalístico e não uma fábula perfeita inventada. Porque quando você olha para uma fábula perfeita, você não vê erro. Você fala, nossa, tudo se encaixa perfeitamente. Agora eu pergunto para você, qual é a finalidade de alguém escrever que quando Cristo foi preso no Getsemane, um homem saiu correndo pelado no meio da circunstância? Cara, você está lendo Marcos, né? Eu até coloquei aqui Marcos 14, e aí você está ali pensando, meu Deus, Cristo sendo preso, do nada aparece um versículo, e um jovem deixando a sua capa, saiu correndo nu. Você fala, cara, que informação mais inútil. Para que serve essa informação? Cara, o que me interessa que tinha uma pessoa pelada naquele lugar? Mas é que quando os escritores, quando as pessoas que escreveram, no caso ali Marcos, que é bem provável que tenha sido uma de autoria de Pedro, né, ditando para Marcos ali, é bem provável que eles estavam relatando todos os detalhes, porque era um relato jornalístico e não uma história sendo inventada. Então eles queriam de fato contar tudo o que aconteceu. Eles colocam as quantidades de peixe, gente. Por que eu quero saber que tinha 160, 150, 130, não lembro mais quantos peixes eram, na rede? Fato é que a pesca foi milagrosa. Mas eles relatam para quê? Para deixar claro, olha, todas as informações estão sendo colocadas aqui, porque é um relato do que aconteceu e não uma fábula perfeita inventada. O quarto ponto da prova de ressurreição de Cristo Jesus é que as primeiras testemunhas do fato principal, a ressurreição, eram desqualificadas na época. Nós vemos aí, então, o exemplo de uma mulher. A mulher, no passado, no tempo de Cristo, ela não tinha valor algum para a humanidade. A palavra de uma mulher não tinha o mesmo valor que a palavra de um homem. E é muito interessante que quando Cristo ressuscita, para quem que ele aparece? Maria Madalena. Ele aparece para uma mulher. Se uma história fosse montada por trás disso, seria muito mais bonito falar Cristo ressuscitou e apareceu dentro do templo, lá na frente de todos os sumos sacerdotes daquela época. Acabou. Para humilhar os caras mesmo. Não. Ele aparece para uma mulher. Porque a história é tão frágil, que ela é real. Quando nós olhamos para isso, a gente pergunta, cara, por que eles não mentiram? Porque eles não estavam criando uma fábula perfeita, eles estavam fazendo um relato jornalístico. E por fim, o quinto ponto que prova a ressurreição de Cristo são os mártires. Milhares de pessoas morreram e morrem pela ideia de que Cristo Jesus está vivo. Quem morreria, ou você morreria crucificado de ponta cabeça por uma mentira? Não. E Cristo, ou melhor, Pedro teve coragem de morrer por Cristo. Pedro teve coragem de morrer pendurado de ponta cabeça. Um livro que vocês podem ver o relato provável, né? Provavelmente, não tem como a gente bater o martelo com certeza, mas provavelmente da crucificação de Pedro e da esposa de Pedro é num livro chamado Anales. Anales é um livro de um historiador chamado Tácito. Tácito era um romano, tá? Não cristão, ele não era cristão, e ele escreve a história da época. Ele relata que um tal de Jesus de Nazaré some após a sua morte, considerando assim a hipótese de ressurreição. Estou falando de um homem que não era cristão, escrevendo acerca do relato mais belo da história da Terra.
Então, qual é o prêmio? Qual é a nossa esperança? Vamos lá. Estou acabando já, tá, gente? Qual é o prêmio? O prêmio não é morrer e ir para o céu, mas ressuscitar e viver o céu na terra. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, nós acabamos de ler, Paulo fala: o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, o último inimigo que Cristo vai aniquilar é a morte. E, gente, se o céu for o prêmio, a morte não é um inimigo, mas sim um presente. Vocês já pararam para pensar nisso? Que o último inimigo a ser destruído é a morte. E se o céu é o prêmio, a morte não é inimigo, a morte é um presente. A morte é algo bom. Agora, quem é o inimigo da morte? A vida. Por isso que nós somos chamados a crer na ressurreição, porque o último inimigo será destruído quando nós todos vivermos eternamente sem manchas do pecado e nem oportunidade de morrer. É muito interessante que essa mentalidade de ressurreição, como eu disse no começo, já estava fixada, já estava bem firmada, alicerçada na mente, no coração dos heróis da fé do Antigo Testamento também. Hebreus capítulo 11, versículo 22, a Bíblia diz assim: pela fé José do Egito, próximo do seu fim, fez menção ao êxodo ou do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito dos seus próprios ossos. Gênesis agora. José disse a seus irmãos: eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará. Olha isso. Mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam dessa terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, a Isaque, a Jacó. José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. O que José do Egito estava pedindo é: não deixe o meu osso ficar enterrado aqui no Egito, porque um dia Deus vai visitar essa nação na terra prometida. Mateus, capítulo 27, a Bíblia diz: e Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o seu espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Olha agora. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Não estou falando que José estava no meio desses que ressuscitaram, mas provavelmente ele viu algo diferente de Deus. Provavelmente lá no Egito, quando a nação ainda era escrava dos egípcios. José falou, cara, um dia Deus vai vir visitar essa nação. E o que nós estamos vendo? Homens que foram ressuscitados depois da morte de Cristo e andaram pela cidade. O Antigo Testamento tem vários e vários relatos de homens e mulheres que criam na ressurreição da carne. A nossa esperança é que, ressurretos em Cristo, nós vamos participar da restauração de todas as coisas, longe de uma mentalidade escapista de fugir e ir para o céu. Atos capítulo 3, versículo 19, com isso eu encerro. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que a presença do Senhor venha, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, o qual é necessário que o céu receba, retenha até o tempo da restauração de todas as coisas, que Deus falou por boca dos seus santos e profetas desde a antiguidade. A restauração do mundo, a restauração de todas as coisas é algo que foi profetizado também no Antigo Testamento. E o céu está retendo a Cristo para que, no momento correto, ele possa voltar,
ressuscitar a sua igreja, ressuscitar aqueles que dormem, para então entrar no reino milenar. Gente, basicamente a minha parte é isso. Se alguém quiser falar alguma coisa, mandar alguma dúvida, não sei como é que vocês estão organizando essa parte agora, mas fiquem à vontade aí. Léo, tem uma dúvida no chat da Andrea e ela perguntou: então quem morreu provavelmente está no céu aguardando a volta de Jesus? Sim, porque como ele diz para o ladrão da cruz, né, quando a gente vê lá no final dos evangelhos, Jesus sendo crucificado, e ele olha para o ladrão e fala: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então, o céu é esse lugar intermediário, é um lugar temporal, é um lugar onde os santos estão aguardando a fim de voltar para reinar com Cristo. Gente, presta atenção, não é purgatório, não é nada disso, tá? Pelo amor de Deus. Eu vou reforçar isso aqui para vocês não entenderem. Ah, o Léo falou que tem purgatório. O Léo não falou, não, hein? Tá sendo gravado isso aqui, eu vou usar como prova. Presta atenção. O paraíso é um lugar, tá? De recompensa para o cristão já. O paraíso é um lugar onde os santos estão com Deus, tá? As pessoas que morreram em Cristo estão com o Senhor nos céus. Não estão aguardando um purgatório para ver se vai, não. Eles estão com Cristo. Eles vão voltar para então também, juntamente conosco, sair por aí, restaurando, reinando sobre toda a terra. Então, existe sim o paraíso e o céu, que é um lugar temporário. Porque Apocalipse capítulo 22, abre comigo aí rapidinho, Apocalipse capítulo 21, na verdade. Apocalipse 21. Apocalipse 21. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Agora, vi também a cidade santa, o lugar de habitação dos crentes, a nova Jerusalém que descia do céu. Então, a nova Jerusalém desce do céu para essa nova terra, para esse novo lugar de morada dos homens, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então, a Nova Jerusalém se instala aqui na terra. Tem mais uma pergunta no chat, mas antes eu vou deixar a Sônia falar, que ela levantou a mão. Pode falar, Sônia. Léo, uma curiosidade. Testemunha de Jeová, eles pregam parecido com isso, né? A nova terra, que o paraíso vai ser aqui mesmo, essas coisas assim. Eu gostaria de entender um pouquinho isso, se você puder. Tá. Dentro dos testemunhas de Jeová, o pouco que eu estudei sobre eles, é que eles creem que apenas os 144 mil que está relatado em Apocalipse é que de fato serão salvos. Esses 144 mil estarão num período de tribulação aqui na Terra. Então, presta atenção. Basicamente, a pregação deles é que apenas, e é até interessante, eu até queria um dia conversar com algum testemunho de Jeová que soubesse dialogar, né? Para eu entender o que eles compreendem por isso. Eles entendem que apenas, então, essas 144 mil pessoas que serão salvas. E eles entendem que já estão vivendo o paraíso aqui na Terra. Nós não estamos. Nós estamos num lugar que é ainda em partes governado pela mentalidade caída, pela mentalidade satânica, né? Nós vemos hoje diversas coisas acontecendo na Terra, mas nós estamos aqui para anunciar essa nova era. Então, basicamente, a diferença da nossa crença, da nossa fé cristã, é que sim, os 144 mil estão com Cristo, né? São um outro tipo, um outro grupo de pessoas que tem uma outra finalidade, mas nós também vamos ressuscitar juntamente com ele, e não serão só esses que serão salvos. Sim. Respondeu sua pergunta, Sônia? Então, Léo, tem outra pergunta da Andréia. Ela perguntou que na passagem de Marcos 5,41, Jesus afirma que a menina não está morta, mas dorme. E ela queria saber o porquê. É a mesma fala de Cristo em relação a Lázaro.
quando vocês olham para a Bíblia e a palavra é dormir, significa que a pessoa está morta, tá? É um eufemismo que a gente chama, né? Em outras, se eu pudesse usar um linguajar mais simples, é um sinônimo de morte. Era como se Cristo estivesse falando, essa mulher, essa menina não está morta definitivamente, ela está descansando, ela está esperando o despertar. Era basicamente isso. Tem mais uma também da Lu, que ela perguntou: ser salvo é uma certeza ou a gente vai passar por julgamento? Se a pessoa está em Cristo, salvação é uma certeza. Então, Lu, né? Lu, se hoje você está mais parecida com Jesus do que você estava ontem, isso é uma evidência do Espírito Santo estar agindo em você. E o Espírito Santo é o selo de Deus em nós. É a garantia de que um dia ele vai voltar para nos buscar, para nos deixar eternamente com ele. Então, nós não passaremos por um julgamento de salvação, mas de obras. Então, qual que é o exemplo, né? Paulo vai falar em Efésios, não me falha a memória, tá, gente? Porque tem falhado ultimamente aí. Que as nossas obras serão avaliadas para galardão. Então, o prêmio que nós vamos receber vai variar de acordo com aquilo que nós fazemos. Agora, a salvação é por meio da graça em Cristo Jesus, por meio da fé, é de graça mediante a fé em Cristo Jesus. Então, isso é uma garantia. Não existe julgamento para salvação. Nós não cremos na salvação por meio de obras. Nós cremos na salvação por meio da fé. Por isso que Paulo vai declarar que o justo viverá pela fé. O julgamento para nós cristãos vai acontecer em relação às nossas obras. Então, o quão premiado nós seremos na eternidade. Basicamente seria isso. Agora, o padrão de julgamento também é de Deus, né? Porque talvez eu acho que eu tô aqui pregando, ensinando o evangelho, eu falo, nossa, vou ter um grande prêmio. Mas o irmão que está no anonimato, ninguém está vendo ele fazendo algo que glorifica muito a Deus, talvez provavelmente esse vai receber muito mais premiação na eternidade do que eu, porque é o Senhor que vai julgar cada um de nós. Bom, não tem mais nenhuma pergunta no chat. Não sei se alguém quer abrir o microfone para falar. Se você quiser encerrar, Léo, também fica à vontade. É isso, então? É isso. Então, gente, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Eu vou fazer o seguinte, Sara, vocês têm algum grupo no WhatsApp desse aqui? Tá. Sim. Eu vou mandar 2 vídeos, tá? Eu vou mandar 2 vídeos onde o Leandro Vieira, eu vou mandar no WhatsApp. Você tem meu WhatsApp, Sara? Não. Tenho do grupo da redação. Eu te chamo lá. Isso. Me manda um oi lá para eu te mandar os 2 links, aí você encaminha para a galera. Do Leandro Vieira e o Douglas, explicando uma série sobre nós não morarmos no céu. Uma série bem legal, eu creio que vai ajudar a galera aí. Vamos orar? Aí, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pela nossa esperança ter sido, pela nossa esperança ter sido renovada nessa noite, Senhor. Nós pedimos que essa palavra crie raízes, crie alicerces no nosso coração, para que nós possamos viver de acordo com essa verdade. Pai, arranca de nós toda mentalidade que não pertence ao Evangelho, coloca dentro de nós um senso de responsabilidade com aquilo que nós estamos fazendo aqui, nessa ordem criada, que nós possamos ser luz em meio às trevas, que nós possamos ser sal, Pai, nessa terra, salgando esse lugar, trazendo o evangelho de transformação e anunciando que um dia nós vamos ressuscitar com Cristo, assim como ele ressuscitou. Obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos de estudar a tua palavra. Obrigado pela vida de cada um. Eu peço que o Senhor nos conceda uma noite de sono e de descanso da sua presença, Senhor. Nós sabemos que o Senhor nos dá o sono e nós descansamos porque sabemos que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Gente, obrigado, viu? Deus abençoe vocês aí e até uma próxima. Obrigada, Léo. Obrigada, pessoal. Até a próxima, gente. E a foto?